Boa noite, irmãos. É um prazer poder estarmos aqui e compartilhar um pouco da graça do Senhor Jesus. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de estarmos reclusos, parados, tempo de ficar em casa, também é tempo da gente pensar um pouco na palavra de Deus. E também motivado pela saudade de encontrar com os nossos irmãos, meus irmãos aqui da igreja de Colombo, de estudar a palavra toda quarta-feira. Toda quarta-feira era dia em que nós nos sentávamos nesse horário e meditávamos na palavra de Deus. Orávamos uns pelos outros e nós queremos cultivar isso. Queremos dar esse momento, essa oportunidade para a gente ir se achegando e conversando e entendendo que o Senhor tem algo a fazer na nossa vida, no nosso coração. Queria convidar você para estar conosco nesses momentos, para a gente poder compartilhar um pouco da graça do Senhor Jesus. Eu estou falando aqui de Colombo. Colombo fica uma cidade aqui no sul do Brasil, grudada a Curitiba, uma cidade de 300 mil habitantes, e nós temos aqui, onde eu moro, o centro da cidade. E aqui nesse centro é um centro onde tem a predominância de italianos, pessoas muito queridas, mas também temos muita dificuldade em ver a proclamação do Evangelho. Nós estamos aqui há 2 anos e cremos que o Senhor quer fazer algo novo aqui no sul do Brasil. Então toda quarta-feira a gente senta para estudar a palavra, ouvir a palavra e orar uns pelos outros. Queria convidar você nesses dias. Que bom que você já chegou, já está chegando gente, já temos aí uns 12 irmãos conosco e eu acho que vai entrar mais irmãos queridos. O meu desejo, minha oração é que a gente possa assentar o coração e estudar um pouco da palavra de Deus. O que Deus colocou no meu coração é que nós estudássemos a carta de Paulo à igreja de Filipos. Essa carta é uma carta deliciosa, é uma carta da alegria. No entanto, as circunstâncias de Paulo eram circunstâncias difíceis. Ele também estava numa quarentena forçada. Paulo estava preso. Paulo estava impedido de ir e vir. Mas, no entanto, é exatamente nesse momento de quarentena obrigatória é que Paulo vai escrever 4 de suas cartas. E uma delas é a carta aos Filipenses, a carta da alegria. Enquanto pessoas estão entrando, e você está entrando comigo, eu já queria que você entrasse um pouco nesse clima de estudar a santa e bendita palavra de Deus. Queria que você fechasse seus olhos comigo e você orasse, pedisse para Deus, de alguma maneira muito especial, separasse esse tempo que nós vamos ter aqui agora, para a gente navegar um pouco na palavra de Deus. Se você está me ouvindo, você que já está aqui e você quer ligar para outras pessoas, pode ir fazendo isso, mas nós vamos orar agora, pedindo que o Senhor nos dê um tempo bom aqui de comunhão, de intimidade com a sua palavra e a sua verdade. E no meio da conversa, no meio do estudo, no meio da leitura da palavra, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer aí, né? Você escreve e, à medida do possível, eu vou tentando responder aquilo que não ficou muito claro. Amém? Que bom, Deus te abençoe, que bom estarmos juntos aqui e a gente poder compartilhar um pouco da graça de Deus. Vamos aproveitar bem esse tempo de quarentena, e tem tantos pastores amigos, tanta gente boa que está compartilhando, aprendendo a falar nas lives, já que estamos quase que impedidos de estar nas igrejas, então a gente está podendo estar nas lives também. A gente está aí, com os templos fechados, porém com os corações muito abertos, e as igrejas estão cada vez mais precisando demonstrar amor para com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Não estamos parados nem fechados simplesmente por uma questão de autoridade, mas por amor, por uma demonstração de afeto, por reconhecimento de que o Senhor quer fazer coisas maiores e melhores para a glória do seu santo nome. Amém? Bem-vindo. Tem gente da Argentina nos assistindo, pastor Antônio Nas, que coisa boa.
Participa conosco, nós vamos estar orando, vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia desse mundo, não é? Desse mundo todo. Também na Argentina, também aqui no Brasil e tantos outros lugares estão sofrendo essa crise desse pequeno vírus que mostra o quanto falho e quão fraco nós somos. E que bom que nesses momentos também de crise nós possamos pensar um pouco naquilo que Deus quer fazer em cada um de nós, já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam o Senhor Jesus. Um abraço, Wilson. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento, nesse veículo, nessa maneira como o Senhor nos une, de estarmos distantes uns dos outros, porém tão perto, tão próximos. Eu quero pedir uma bênção especial por aqueles que estão entrando, estão ouvindo, vão ficar, aqueles que vão só passar por aqui, mas pedir que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, seu coração. Se hoje foi um dia de mais tensão, de mais medo, de mais insegurança, ou se foi um dia em que vamos começar a contabilizar as nossas dificuldades, nós pedimos, Pai, que a tua doce presença, a presença do teu Espírito, possa estar inundando o coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo. E agora, quando vamos abrir a tua palavra, Senhor, a tua palavra, nós pedimos que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa estar falando aos nossos corações, nos direcionando, nos fortalecendo. Ó Deus, aplica a porção da tua verdade ao nosso coração. Nós precisamos do vigor da tua verdade. Assim te bendizemos, te pedimos em o nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses. Eu queria ler com os irmãos os primeiros versículos do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Se você tem sua Bíblia, pega aí rapidinho, eu espero 2 segundos, corre lá, porque o importante nessa história aqui é a gente parar um tempo para a gente ler a palavra e poder extrair dela coisas preciosas para o nosso coração. E minha oração é que realmente o Senhor fale poderosamente ao seu coração nesta noite, como tem falado ao meu, a partir da palavra do Senhor Jesus. Amém? Muito bom. Gisele, lá de Manaus, obrigado, que bom, Deus te abençoe. Vai, pega a Bíblia. Muito bem. Delma, primona, Deus te abençoe. Vamos juntos estudar a palavra, dar um abraço na tia, dar um abraço aí em Brasília, no pessoal de Brasília, tanta gente boa. Débora do Rio, que bom. Tereza, bem-vindo, bem-vindo. Que bom, boa noite. Que você pega a tua palavra. Nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses e eu queria começar hoje, um estudo aqui dessa carta, na expectativa de que o Senhor fale graciosamente no seu coração. Muito bom, já está com a palavra aberta aí, Gisele? Muito bem, vamos ler a palavra e nós vamos ler aí no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Abra aí e você medita comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça,
o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para a glória e louvor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos lido do versículo 1 até o versículo 11. Não sei se vamos conseguir falar sobre tudo que temos aqui, tem tanta preciosidade aqui, mas eu gostaria de gastar esse tempo com você, tratando de algumas preciosidades aqui nesse texto, amém? Primeira coisa que eu queria afirmar com você, e aqui eu trago de volta, é que Paulo está escrevendo numa situação em que ele está em quarentena, né? Guardando as devidas proporções. Eu nunca estive preso, espero nunca estar. Né? Talvez essa quarentena dá para a gente perceber de uma maneira pequena o que é ser limitado no ir e vir. Mas aqui, quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso. E, no entanto, é chamada a carta da alegria. Ele escreve para a igreja para atender alguns problemas que estavam lá, algumas coisas que estavam entrando na igreja, algumas pessoas que estavam querendo, como lobos, destruir e contaminar, mas ao mesmo tempo Paulo escreve para reafirmar a sua alegria e, mais do que isso, para motivar os irmãos de Filipos à alegria. E muitas vezes você observa que ele escreve essa carta assim com uma empolgação, não é? Como quem está a matar saudade, como quem está pensando, uau, quanto tempo falta para dar um abraço. Eu tenho visto alguns pastores queridos nas lives aqui, nos contatos, dizer que saudade da igreja, que saudade do ajuntamento, que saudade dos irmãos, da gente poder abraçar e assim por diante. Nelby, estou lendo em Filipenses, capítulo 1, viu, Nelby? Versículo 1 até o versículo 11. Já li e nós estamos meditando aqui em Filipenses. Então, Paulo está escrevendo isso de uma maneira desejosa de compartilhar, não o sofrimento, ele está sofrendo, mas a alegria que vem apesar de todos os sofrimentos, que isso seja força e vigor para nós. Por que ele tem essa paixão para a igreja de Filipos? Essa é uma coisa importante. Eu tenho para mim que ele escreve para Filipos com essa saudade, veja o versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Por tudo, dou graças, faço sempre com alegria. E o que eu faço? Eu oro, suplicando por vós, todas as minhas orações, em todo o tempo. Está aí uma coisa boa para fazermos, para nós fazermos o que nós estamos passando esse tempo. Trazer essa memória às coisas que nos podem dar esperança e certeza de que Deus está conosco. Agora, por que Paulo tem essa simplicidade, essa singeleza e essa alegria com Filipe? Penso eu em duas coisas. E eu peguei nisso no livro do pastor Russell Shedd, que é um livro maravilhoso, que você pode depois ler também, Alegrai-vos no Senhor. O pastor Russell Shedd vai dizer que ele imagina que por duas razões. A primeira delas tem a ver com a origem da igreja. Se você for a Atos capítulo 16, você vai ver que a igreja de Filipos ela surge num momento de certa crise. Vou explicar. Paulo está querendo ir para um lugar. Paulo está querendo ir para Bitínia. Paulo está querendo ir para um lugar, está querendo pregar o evangelho no lugar, as portas se fecham. Ele quer ir para Bitínia, fecha. Aí ele fala, não estou entendendo nada, Senhor. E ele vai orar. E quem está impedindo a propagação do evangelho ali na Ásia não é o mundo. Não é o diabo, não é nada, é Deus. Deus estava impedindo, porque Deus estava com outro plano, uma outra estratégia, uma outra porta para se abrir. Você lembra que ele desce e ir para uma cidade, vai dormir, vai descansar, vai ter um tempo de não estou entendendo, e aí ele tem uma visão. E aparece um varão macedônico dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele acorda dessa visão, quando ele acorda disso, ele uau! E conversam entre si, dão uma perguntada, será que isso é a orientação de Deus? Entendem que é. Passam a Macedônia, a primeira cidade que eles que vão proclamar o evangelho, Filipos. Quando ele chega em Filipos, anda por ali, uma cidade muito importante ali na Macedônia, e eles andam aqui e ali, descobrem um lugar de oração. E nesse lugar de oração, ele vai e encontra com Lídia. E Deus abriu o coração de Lídia. Uma mulher, uma empresária,
que estava em oração, não sei lá porquê, em angústia, foi buscar a presença de Deus. Paulo também vai ali, fala de Jesus, abre o coração e ela abre a casa dela. E a igreja vai acontecer na casa dela. Né? Recolhe Paulo e Lucas e eles vão para ali e dali começa o núcleo da igreja. Começa com a mulher, Lídia. Que Deus levante muitas mulheres lídias que colocam a sua casa e o seu coração a serviço de Deus no início do trabalho. Aí, andando pela cidade, encontra uma escrava que, tomada por um espírito, estava revelando coisas. E o pior, ela revela que Paulo e Lucas eram servos do Deus vivo, que pregavam coisas. E aquilo segue vários dias. Paulo caminhava e aquela moça seguia dizendo, servo do Deus vivo, servo do Deus vivo. Até que a hora que Paulo, por compaixão, vendo a situação dela, diz, para. E repreende o espírito, repreende aquele demônio e a mulher fica livre daquilo. Por causa disso, eu penso, o Rousseau também pensa nisso, que aquela mulher também se converte. Né? Aquela mulher é livre dessa estratégia de Satanás. Acho que entendeu aquilo que Jesus diz, que quando a casa está vazia, quando uma pessoa estava suja, endemoniada e ela é liberta, a casa fica limpa, e se Jesus não entra e não toma conta dessa casa, o diabo, o ser, a entidade, dá uma volta, vai para lugares desertos e volta e vê que a casa está limpa, ornada, e aí a coisa fica pior. Então quando você tem um ato de libertação de uma pessoa, você precisa também dizer para ela, entrega o teu caminho àquele que é maior, entrega a tua vida a Jesus, porque Ele é aquele que pode preencher o existencial da sua vida. Ok, tal. Lídia, uma empresária, provavelmente uma escrava, e você sabe que em consequência desse processo de libertação, Paulo e Silas vão ser jogados na prisão. Levam uma surra. E a Bíblia diz que eles continuam em alegria. Levam uma surra, apanham, sofrem. A igreja está começando movida por muito sofrimento, por muita dificuldade. E nesse sofrimento, nessa angústia toda, eles cantam, eles louvam a Deus. Você lembra do que acontece? Um terremoto, um determinado horário, um terremoto que tudo vai, todas as portas são abertas. É fantástico porque eles estão manietados, eles estão presos, mas sua alma e seu coração e sua alegria não está presa, está livre. Ninguém pode prender e aprisionar a tua alma e o teu cântico. Então mesmo que você esteja em quarentena, mesmo que você esteja agoniado, mesmo que você esteja em momentos de que você não aguenta mais, nem tanta live, nem tanta toa, nem tanto programa de televisão, nem tanto jornal, nem com tanta vontade de sair, ao mesmo tempo preocupação de sair, mesmo que você esteja assim, nada pode impedir o perfeito seu louvor subindo aos céus e glorificando ao Senhor. Nada. Então cante louvores, faça como Paulo e Silas ali, manietados, presos, mas estavam mais livres do que todos os presos. Estavam presos, mas estavam mais livres do que todos os presos. Louvavam o Senhor, até que o momento que o toque de Deus, o terremoto, e aí todas as portas são abertas, você lembra? Todas as chaves, todas as cadeias, todas as grades, todas as correntes são abertas. Mas eles não saem, eles continuam ali, manietados, eles ali continuam presos. É o famoso livre, porém agora eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. O carcereiro entra, e você sabe da história, o carcereiro quer se matar, o carcereiro quer tirar a sua própria vida, porque ele não tem expectativa nenhuma, e pensa que aquilo é uma vergonha, porque ele permite que todos os prisioneiros saiam, principalmente Paulo e Silas. Havia uma recomendação rigorosa sobre eles. Quando o carcereiro vai se matar, Paulo e Silas diz, nós estamos aqui, não faça isso.
Você sabe que coisa gloriosa? Porque aquele carcereiro pega Paulo e Silas, leva-os para a sua casa, dá banho, limpa os seus vergões, as suas dores, e naquela noite, em vez da morte, em vez do suicídio, ele tem a alegria da salvação, ele entrega e conhece a Jesus. Então a igreja de Filipos, ela surge de uma mulher empreendedora, empresária, que tem o coração aberto. Ela surge provavelmente dessa escrava que foi liberta de opressão, de espíritos que não permitiam fazer o que ela queria fazer, e de uma escravidão. Provavelmente ela está ali. Não é? Ela perde o lucro para os seus senhores, mas ela ganha o lucro da vida. E também esse carcereiro e sua família. Esse é o núcleo, é o cerne, é o começo da igreja. Uma igreja que começa a partir de sofrimento, mas é uma igreja que caminha a passos largos para caminhar e viver e sofrer e agradecer ao Senhor. Então eu creio que Paulo tem um quê muito especial pela igreja de Filipos, até pela sua origem, mas ele também tem um quê muito especial, uma saudade, uma alegria na lembrança, porque aquela não era uma igreja distante. Aquela não era uma igreja, como muitas igrejas por aí, o pastor fulano passou por aqui, o pastor Beltrano, e esse pastor passou e a igreja não carrega mais nenhuma, parece, afinidade com ele. Não, a igreja de Filipos, ela não... Paulo, quando foi embora, Paulo não foi embora dela. Ela foi com o apóstolo Paulo. Isso é fazer missões, é caminhar juntos. Então, a igreja de Filipos é aquela que o seu pai, o seu missionário, o seu fundador, aquele que sofreu, pregou o evangelho ali, falou de Jesus, aquele que sai, mas ela sai junto, e ela ajuda, e ela contribui, e ela faz isso. Se você vai ler, quando nós chegamos lá no capítulo 4, você vai ver que a igreja ali, Paulo está escrevendo assim, olha, eu dou graças a Deus, porque vocês renovaram mais uma vez o favor que tinha para comigo. Quer dizer, era uma igreja que continuava contribuindo, que mandava recursos, que sustentava Paulo. Era uma igreja que tinha um tal de Epafrodito, rapaz bom, porque naquela época mandar dinheiro para um missionário, mandar dinheiro não era uma coisa assim tão simples como é hoje, que você aí mesmo na sua casa hoje você digita lá o número do seu cartão, você debita na conta, manda para lá, já cai na outra conta. Hoje tem uma facilidade, mas naquela época que não tinha isso tudo, a igreja tinha que arrecadar os recursos. E não podia ser pouco, porque você não podia mandar de pouco em pouco, porque até chegar lá levaria semanas até chegar no obreiro. Outra coisa, não tinha bancos para você despachar, então alguém da igreja tinha que pegar aquela oferta perigosa, aquele tesouro perigoso, carregar consigo, enfrentando todas as possibilidades, todas as dificuldades que porventura poderiam aparecer, todas as dificuldades que porventura poderiam surgir. Mas esse Epafrodito, esse cara pega os recursos e leva até Paulo, até onde Paulo esteja, e ali supre as necessidades, e Paulo está louvando a Deus porque era aquela igreja parceira, uma igreja comprometida, uma igreja que cuidava de Paulo, era uma igreja que estava nas pegadas e que entendeu o chamado missionário de Paulo, que entendeu o agir missionário de Paulo, que entendeu o que Deus tinha para falar, que o evangelho não é algo para ficar apenas concentrado em mim mesmo, nem apenas numa igreja local. O evangelho é para ser disseminado, o evangelho é para ser espalhado, o evangelho é para ser, eu diria, para a gente se gastar. Entenderam isso em Paulo e caminharam com Paulo por onde Paulo ia. Fazia isso em oração, fazia isso coisa. E aí Paulo vai falar, e em contrapartida, Paulo orava por aquela igreja. Paulo orava de uma maneira espetacular. E olha o versículo 5, quando ele diz, as minhas orações estão com você perpela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Veja, uma igreja perseverante, uma igreja que contribuía com a obra do Senhor perseverantemente. Eu me lembro de uma vez, eu estava conversando com um missionário, seu Robert Hawkes, na tribo dos Waiwai, e ele estava terminando o seu ministério ali, e terminar significa que ele havia traduzido a Bíblia toda, e levou isso 54 anos no ministério,
E com esses 54 anos servindo ao Senhor, ali, trabalhando. Veja, a coisa não é tão simples, né, querido? Você tem que entender que o missionário, quando chega numa tribo indígena, uma tribo que não é alcançada, ele tem que aprender a língua, e não dá para ele aprender de casa, ele tem que estar lá, ele tem que conviver, ele conhece as pessoas, ele aprende a língua, depois ele vai ter que fazer a grafia, ele tem que fazer o texto, ele tem que traduzir, à medida que ele aprende a língua, à medida que ele lê a Bíblia, ele evangeliza, à medida que ele evangeliza, pessoas se convertem, pessoas vão aprendendo e ele vai traduzindo a Bíblia. Levou 54 anos da vida desse homem, o seu Robert Hawks. Seu Robert, ele, quando terminamos a festividade lá na tribo dos Waiwai, eu estava presente em 2002, eu cheguei para ele emocionado e falei, seu Robert, eu nem sabia que o senhor existia. Eu estou impressionado aqui com o fato de que o senhor está terminando o seu ministério aqui, ver essa igreja maravilhosa, ver esse tanto de pastores, ver a Bíblia traduzida. Eu estou tão impressionado aqui e eu nunca orei pelo senhor, eu nunca nem sabia da tribo dos Waiwai, não tinha noção disso. E eu estava aqui pensando, o céu deve estar muito feliz com isso. E enfim, falei um monte de coisa, acho que eu falei um monte de besteira, assim, falei coisa que estava vindo assim, à tona. E de repente ele olhou para mim e falou e disse, nós nos vemos no céu. Ali naquele momento eu entendi como se ele dissesse, completei a carreira e guardei a fé, e a coroa da justiça me está reservada. E nós nos encontraremos naquilo que é a promessa do Senhor Jesus. Mas ainda ele me falou uma coisa que marcou comigo. Ele disse o seguinte, desde o primeiro dia que eu saí lá da minha terra, entendendo o chamado de Deus para uma tribo indígena, para vir para o Brasil, para vir da tribo dos Waiwai, desde o primeiro dia teve irmãos que se associaram, que entraram na parceria e que foram fiéis, contribuíram até o fim. Eles estão comigo esses 54 anos. Aliás, eu só estou aqui porque tem gente que ficou fiel a esse trabalho. Esse trabalho não sou só eu, não fui só eu que fiz. Gente que Deus usou, que Deus levantou para estar comigo durante esses 54 anos. Aqui Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, eu estou saudoso, alegre, feliz pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. É gente que não desiste. Eu estou cansado de ver, de ouvir, de estudo, de igreja, de pessoas que depois de um certo tempo param na caminhada, param na ajuda, param na oração, param no caminhamento. Não pare. Olha que coisa boa. E aí no versículo 6, Paulo diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que coisa fantástica, Paulo não está presente. A arma que agora Paulo tem é a escrita. Eu, para mim, que Paulo poderia, se fosse no presente século, ele estaria também usando a internet, usaria a Facebook, Instagram, ele estaria falando o que ele tem, a caneta, ele vai lá escrever, e ele escreve uma carta, bendita carta, que chegou até nós hoje. E ele está dizendo que a obra não começa e não depende de mim, a obra depende e começa no Senhor. Diz o texto, aquele que começou, ele começou a obra na sua vida, ele começou a obra na minha vida, ele começou. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi vocês. Ele começou, foi ele quem enviou o seu filho Jesus, ele olhou para nós, ele olhou com um olhar de misericórdia, ele preparou todas as coisas, ele começou, e se ele começou e ele é poderoso nisso tudo, fez isso de uma forma tão cabal, tão plena, ele também há de completar até o dia de Cristo. Em outras palavras, ele está trabalhando em nós, ele está trabalhando. Paulo está preso nessa ocasião. Paulo está na quarentena dele. Paulo está lá. É o mesmo Paulo que escreve aos Romanos quando diz que
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então nós temos que aproveitar esse tempo aí de refrigério, mas também um tempo para pensar o que é que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer fazer de nós, né? E essa leitura nas cartas dos Filipenses é para a gente talvez reafirmar ou mudar aquilo que nós já somos e aquilo que nós queremos ser em Cristo Jesus, aquilo que Ele tem preparado para nós. Não é? O que Ele está preparando para você e para mim, o que Ele quer de você e de mim. Essa carta, a carta aos Filipenses, é uma carta que nasce do sofrimento. Desde a origem da igreja, lá em Atos capítulo 16. Perseguição, mas também de profunda manifestação do poder de Deus. E agora a carta em si é fruto do momento de prisão de Paulo. Mas veja, nenhuma nem outra situação tira de Paulo a alegria e o louvor ao Senhor. Nada, nada, nada. Meus amados irmãos, ao começar essa carta de estudo de Filipenses, eu espero que se acabar a quarentena, você possa estar conosco aqui na quarta-feira que vem, aqui na rua Zacarias de Xavier, de Paula Xavier, 612, aqui em Colombo. Se você puder vir, venha. Se a quarentena não acabar, quarta-feira que vem a gente quer continuar lendo um pouco mais dessa carta, lendo um pouco mais daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, mas mais ainda, que nós possamos ver de tudo que Paulo está falando e fazendo, que a gente retome a alegria que nada nem ninguém pode nos roubar. Não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias. Volto a repetir. Paulo preso, Paulo encarcerado, Paulo sofrendo, Paulo está louvando, está orando, está bendizendo, está lembrando dos irmãos, está entrando em contato com os irmãos, está querendo saber das notícias e, mais do que isso, está bendizendo e louvando ao Senhor. Nunca se esqueça que a alegria no Senhor é a nossa força. Nunca se esqueça que a alegria no Senhor é a nossa força. Não é à toa que todas as coisas estão vindo para tirar de nós essa alegria, essa graça, esse desejo de servir e bendizer o Senhor, de saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, estamos vivendo um tempo de quarentena, vamos aproveitar como Paulo. Vamos escrever, vamos falar, vamos compartilhar, vamos orar e vamos louvar e bendizer o Senhor. Não pare, mesmo que te parem, não parem. Mais na frente, nós vamos ler Paulo dizendo que ele estava feliz pelas cadeias, porque por causa das cadeias, toda a guarda pretoriana tinha ouvido falar de Jesus. A gente vai ler isso mais na frente. Né? Vê com cuidado, vê com graça, vê com bondade. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que nos próximos dias você também possa se alegrar muito. Estou muito feliz com muitos irmãos aqui, nos dando o privilégio de estar aqui nesse momento. Eu queria orar com você pedindo que a alegria do Senhor inundasse o seu coração. Nesses dias todos, nesse período todo de uma quarentena de 15, quantas vezes a gente se viu tentando ou perdendo o fôlego, a alegria. Talvez você esteja também passando momentos assim, e eu queria dizer que entre no coração aqui da carta, entre aqui no coração, entre no espírito de Paulo aos Filipenses e deixe o Senhor inundar seu coração. Seu coração. Feche seus olhos se você pode. Feche seus olhos por um pouquinho e nós vamos orar. Pai Santo, Pai de graça e de bondade, o Senhor é que começou a boa obra. A obra é tua. Meu Deus, nesse momento em que empresas estão fechadas, portas das igrejas estão fechadas, mas nunca o teu evangelho esteve também tão aberto. O Senhor começou a boa obra e o Senhor há de completá-la.
Ajuda-me, Senhor, ajuda meus irmãos espalhados pelo Brasil, pela Argentina. Ajuda os meus irmãos a ir na fonte de toda alegria, a receber de Ti, a renovar suas forças com a doce presença do Senhor Jesus. Sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo. Sem dúvida, nós estamos iguais a todos espalhados por aí. Então nós pedimos que o Senhor venha com teu bálsamo, com teu Espírito Santo e renove as nossas forças. Dá-nos uma semana de paz, de graça e glória, para a honra e glória do teu santo nome. Assim clamamos, na certeza de que o Senhor está trabalhando em cada um de nós, na certeza de que o Senhor tem coisas muito melhores e que todas as coisas cooperam. Descansamos na tua provisão, descansamos na tua verdade. Enche-nos da tua doce presença e abençoa aqui o trabalho em Colombo, abençoa os irmãos aqui de Colombo. Dá-nos, Senhor, um tempo bom na tua palavra. Assim clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. E que coisa boa poder estar com você. Está aqui conosco Eduardo, pastor de Abolição. Filhão, Deus te abençoe. Eva, Mana, Ebenezer, Gladstone, Capitão Poço, coisa boa, glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oi, prima Luane, dá um abraço do neto, dá um beijo em todo mundo aí. Gisele, continue que a missão Amazônia cresça e desenvolva cada vez mais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ruth, um abraço em todos, enfim. Um abraço a todos que estão conosco, Deus abençoe. Na quarta-feira que vem, eu quero continuar o estudo de Filipenses, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, se não acabou a quarentena. Nós estaremos aqui. Se não, visite-nos em Colombo, vai ser uma alegria também estar. Agora, quinta-feira, amanhã, às 10 horas da noite, pelo Instagram, não pelo Facebook, mas pelo Instagram, a gente quer fazer uma live, mas aí tratando bem da causa missionária. Nós queremos fazer umas entrevistas com alguns missionários, nós estamos conectando e contactando com eles e queremos começar isso às 10 horas de amanhã, de quinta-feira. Se você puder estar conosco, vai ser uma honra e a gente vai poder estar orando por alguns missionários, falando um pouco mais da missão Projeto Zero, falando daquilo que o Senhor quer fazer. Manda um beijo aí para Alice. Cadê a Alice? Hã? Tem muita gente querendo mandar beijo aqui agora. Ô Cris, se você está do lado do Eduardo, a Alice manda um beijo para você. Um beijo para todos, Deus abençoe. Você quer mandar um beijo, Alice? Vem cá. A Alice quer mandar beijo para todo mundo aí. Olha, manda um beijo aqui. Manda beijo, fala beijo. Beijo, fala. Beijo para todo mundo. Fala assim. I love you. I love you. I love you too. Tá bom. Gente, tenha uma noite de paz, tenha uma noite de alegria, tenha uma noite de graça. Que Deus abençoe e que você tenha vontade de entrar e estudar mais da palavra de Deus. Estaremos aqui na quarta-feira que vem estudando um pouco mais. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.